grave, dívida. E quando ela chega no profeta, ela explica primeiro que o seu marido era um homem temente a Deus, mas porém veio o credor para levar os seus 2 filhos como escravos, porque os bens que eles tinham, ou que o marido havia deixado, não era suficiente para pagar a dívida que esse marido deixou. A Bíblia diz, ela vai no profeta e ela recebe uma orientação. Essa orientação que ela recebeu, ela aplicou a instrução tal qual recebeu, e quando aconteceu o que lhe foi instruído, ela voltou para o profeta Eliseu, e Eliseu lhe deu uma outra instrução, e a história que começou com escassez, terminou com vai, vende e viva do resto. Essa história aqui, ela é bem interessante para aquilo que nós estamos a falar sobre a graça maravilhosa, ou a maravilhosa graça, né? Falar sobre graça nesse texto é muito interessante. Nós perceber os detalhes desse texto, nós vamos perceber que a graça não é coisa do Novo Testamento, a graça é coisa da Bíblia. Adão foi revestido ou vestido pela graça. Nós vimos que Isaac não morreu pela graça, e muitas pessoas no Antigo Testamento, como Noé, experimentaram a graça de Deus. Então esse texto aqui vai deixar claro para nós esse cuidado de Deus para uma viúva e 2 órfãos. Opa, o que foi? Para uma viúva e 2 órfãos. Esses órfãos que, quando o pai morre, a única alternativa para a mãe sobreviver era eles pagarem a dívida servindo como escravos. Então a história que começa com escassez termina com o viver do resto. Eu quero começar no fim para depois voltar no princípio. Viver do resto não é uma coisa que nós estamos acostumados, porque viver de sobra, de escassez, nos humilha. Você ficar contando moedas, chega o período de pagar as contas, você tem pouco para pagar as contas, esticar os poucos recursos que você tem para pagar as contas. Para quem tem carro, conduzir o carro quando o combustível já acende no vermelho, você fica preocupado, fica orando pelo carro, para pelo menos ou você chegar no trabalho, ou você chegar em casa e aquilo não parar. Isso é viver do resto. Chegar na cozinha e sobrar apenas um copinho de arroz para fazer a última refeição, e no dia seguinte haver irê, isso também é viver do resto. Você vai ver na Bíblia o tempo todo Deus nos desafiando a viver do pão nosso de cada dia. Essa mulher, depois que ela vê o azeite multiplicado, ela recebe a orientação do profeta dizendo: vai, vende parte do azeite, paga a dívida, e o que sobrar vai ser o sustento da sua família. Eu acho o profeta Eliseu um profeta típico, porque Eliseu, ele ora pouco para as pessoas que lhe apresentam questões e problemas. Eliseu é o profeta da orientação. Eliseu, as pessoas que lhe procuram, ele não põe a mão na cabeça e grita, não, ele dá orientação. Quando Naamã veio procurar Eliseu, ele disse: deixa ele ir no Jordão e dá 7 mergulhos, orientação. Essa mulher vem e diz: olha, meu marido era teu servo e morreu, e veio o credor para levar os meus 2 filhos para trabalhar como escravo. Eliseu não disse: ajoelha aqui, sai demônio da dívida, não. Ele deu na tua casa, pega o azeite que você tem, peça várias emprestada e reparte o azeite que estiver na vasilha e põe de parte a que estiver cheio. A mulher veio e disse: olha, o milagre já aconteceu. Ele não ora, dá outra orientação: vende uma metade e o resto sustenta os teus 2 filhos. Você vai ver, antes de chover, Eliseu também orienta o seu servo Geazi para ir ver o que está acontecendo. Então Eliseu é o profeta que, para que os milagres aconteçam, é aquele que ele acredita que quem obedece vive uma experiência
de milagres. Então, a graça de Deus se manifesta na vida daqueles que obedecem, aqueles que têm uma inclinação para obediência. Então, quando falamos sobre graça, eu quero trazer um outro conceito de graça para encaixar nessa minha mensagem, da graça que nos faz viver do resto. A graça é quando a mão de Deus entra na história humana e muda o cenário sem que as nossas forças sejam aplicadas. A graça é quando o próprio Deus entra na nossa história e Ele age do nosso jeito. A graça é quando Deus transforma as nossas necessidades em provisão, as nossas lágrimas em testemunho. É quando Deus transforma o nosso desespero em uma nova direção. Porque essa mulher procura o profeta em desespero. Imagina, os credores vieram na casa dela, com certeza levaram tudo o que tinha. Por isso, quando o profeta diz: o que é que tu tens em casa? Ela diz: a tua serva não tem nada senão. Ou seja, os credores, quando vieram, eles desprezaram a botija de azeite, porque para eles aquilo não significava nada. Mas, amado, toda crise que chega na nossa vida sempre deixa alguma coisa. Você nunca perde totalmente as coisas depois de uma crise. Nosso maior problema é que depois da crise nós entendemos, e o diabo nos convence que nós perdemos tudo. Não, ninguém perde tudo diante de uma crise. Aquela mulher perdeu o marido, perdeu os bens, mas tinha casa, tinha uma botija de azeite e tinha 2 filhos. Então Deus não faz milagre através do que você perdeu. Deus faz milagre através daquilo que sobrou. Se fosse em Benguela, já é um da glória. Mas deixa estar, estou indo no Ambo ainda. Então eu quero repetir aqui: Deus não faz milagre com base nas coisas e pessoas que você perdeu, com base nas coisas e pessoas que lhe abandonaram. Deus faz milagre com base nas coisas e pessoas que sobraram na tua vida. Pastor, me abandonaram, mas alguém ficou. Perdi tudo, não, sobrou alguma coisa. Sempre sobra alguma coisa na minha vida. Por isso o tema da minha mensagem é a graça que nos faz viver do resto. Olha para o irmão que está do seu lado, pergunta: sobrou alguma coisa? Se não tem azeite, pelo menos a fé está intacta. Paulo diz: combati o bom combate, completei a carreira, mas tem algo que eu não perdi, a minha fé. Paulo diz: eu guardei a todo custo a minha fé. Não deixa que as crises, as brigas, as guerras, as perdas te façam perder também a tua fé. Alguém está comigo? Diz amém. Amado, a graça nem sempre vai nos impedir de experimentar dor. A graça nem sempre vai remover os desertos. A graça nem sempre vai evitar as perdas, porque viver do resto também é uma graça. A mulher chega no profeta e diz: a tua serva não tem nada. Mas tem um detalhe aqui importante. Essa mulher chega para o profeta e diz que o marido dela era um homem de Deus. Porque em casa eles criaram um ambiente de olhar o pai como homem de Deus. Ela não disse que meu marido era um caloteiro, era alguém que devia e não pagava, meu marido era um mentiroso. Não, essa mulher tinha o marido como homem de Deus. Antes de ser de Deus, diz: o meu marido, Deus. O texto começa: antes de você ser servo de Deus, primeiro você é marido. Por isso ela diz: o meu marido, teu servo, morreu, porém veio o credor para levar-me os meus 2 filhos. E o profeta diz: o que que eu tenho contigo? Em outras palavras, o que que eu tenho a ver com isso? Se ele morreu e deixou dívida. Mas a mulher está dizendo: você sabe que ele te serviu com integridade. Em outras palavras, eu vim aqui porque quando meu marido estava em casa, sempre falou bem do Senhor, sempre falou bem do profeta, sempre falou que você tem uma palavra, tem uma orientação. Por isso eu vim aqui. Antes que vinha era o meu marido, mas agora que ele morreu, quem veio sou eu. Porque o credor quer levar os meus 2 filhos para
trabalharem como escravo. Eu gosto dessa visão, porque essa mulher é uma mulher inconformada. Ela entendeu que não gerou filhos para serem escravos. Por isso ela disse: profeta, faz alguma coisa, porque os meus filhos, eles não foram gerados para serem escravos de ninguém. Eu também quero aproveitar e declarar aqui na tua vida: você não gerou escravo das drogas, você não gerou escravo da cuca, escravo do álcool, não. Você não gerou escravo da prostituição. Os teus filhos são promessas de Deus para esse tempo, amém? Não importa o que esteja acontecendo com eles agora, mas no tempo certo haverá uma unção que vai resgatá-los, haverá um azeite que vai quebrar o jugo, haverá um azeite que vai pagar dívida, e nenhum dos nossos filhos será levado como escravo. Ela está lá por causa dos filhos. O credor quer levar os meus 2 filhos para serem escravo, e eu não gerei escravo. E o profeta olha para o desespero dela e diz assim: o que hei de te fazer, mulher? O que tu tens em casa? Ela diz: tua serva não tem nada senão uma botija de azeite. E não pensa numa coisa grande, era uma coisinha assim pequena. Ainda bem que está aqui o azeite. Para quem tem dívida, que dá para levar filho como escravo, e tem só isso em casa, resolve o problema aos olhos humanos, porque o pouco, o resto que você tem, o resto que está na nossa vida é o que Deus precisa para começar um milagre. Deus não vai fazer milagre na tua vida através do nada, é a partir do que você tem. Quando as 10 pragas tiveram a intervenção de Deus e a intervenção de Moisés, quando Lázaro foi ressuscitado, a Bíblia diz que Jesus disse: vocês tiram a pedra e eu me resolvo com Lázaro. Ou seja, não haverá milagre na nossa vida se não houver cooperação da nossa parte. O que Deus está dizendo é: se você quiser ser curado da lepra, quem vai dar 7 mergulhos é você. Se você quiser que a dívida seja paga, você tem que ter alguma coisa. Então, amado, é um perigo vir falar com Deus, fazer um milagre na tua vida e você não tem nada. Oh Deus, abre uma porta, você tem um currículo? Você quer porta de emprego, nem bilhete de identidade você tem. Você não quer milagre, você é terceiro. Você não tem bilhete de identidade, não tem certificado, não tem CV. Você quer o quê? No mundo não estão a precisar de alguém, é só cartão de membro. Não estão à procura de membro batizado ou quem fala em língua, é quem tem diplomas. Fala para o irmão que está ao seu lado: para conseguir emprego, para Deus abrir a porta, tem que ter um diploma na mão, tem que ter um currículo na mão, tem que ter documento na mão. E a pergunta do profeta Eliseu é: qual é o teu documento? E ela diz assim: a tua serva não tem nada. E aí depois ela lembra: olha, se não uma pequena botija de azeite, resto. A Bíblia diz, o profeta diz: tem o que? Tem o que? Azeite. Vai na tua casa, peça vasilhas emprestadas e não poucas, e tu e os teus filhos entram dentro de casa, fecha a porta. Diga comigo: fecha a porta. Essa geração precisa aprender a fechar a porta. Essa geração do Facebook, do TikTok, do Instagram, do YouTube, que tudo posta, tudo publica, tem que aprender a fechar portas. Tem milagres para acontecer na tua vida, a porta tem que estar o quê? Fechada. A Bíblia diz: fecha a porta. Hoje eu quero falar de uma graça que não se manifesta com porta aberta, mas com porta fechada.
Porque nós estamos habituados a conhecermos só o Deus que abre portas, mas também o Deus que abre e fecha. Tem gente que só vê Deus na porta aberta, mas não consegue ver Deus na porta. Eu vou deixar isso para Benguela. Vou guardar isso para Benguela. Não vou falar mais desse negócio aqui agora, que alguns só estão aí. Por isso só tem campanhas nas igrejas de porta aberta. Devíamos também ainda fazer campanha de porta fechada. Fecha ainda a porta, para que haja milagre da multiplicação. Então, amado, como é que a graça se manifesta na casa dessa viúva? Eu tirei aqui algumas lições que nós vamos aprender hoje. Quem está comigo diz amém. A primeira manifestação da graça na casa dessa viúva, ela era uma viúva, mas tinha casa. O marido morreu, mas não lhe deixou na rua. Amado, o que eu quero dizer para você, às vezes as perdas só nos fazem ver perda. Porque tem viúva que o marido morreu e lhe deixou na casa de aluguel, mas essa viúva tinha uma casa própria. Então a primeira manifestação da graça, ela perdeu o marido, mas não perdeu a casa. A casa é o ambiente de milagres. A casa é onde tudo ia voltar a acontecer. A casa é onde Deus iria voltar para multiplicar o azeite na vida dela. Então, casa é cenário de milagre. Alguém está comigo? Diz amém. Porque na nossa vida tem perdas reparáveis, tem perdas irreparáveis. Marido morreu, não dá para reparar. Marido morreu, não dá para recuperar. Mas agora, pagar dívida você pode resolver. Tem coisas que você perdeu, dinheiro perdido dá para recuperar, mas filho morto não dá para recuperar. Então a mulher agora não está se focando na volta do marido, porque ele foi, já não volta mais. Agora ela está a olhar para o que sobrou. Amado, você que perdeu esse ano alguma coisa, esquece o que você perdeu e proteja o que sobrou. O que sobrou, porque às vezes nas perdas também se perdemos, porque tem gente quando perde também se perde. Então é a primeira graça que se manifesta. Cadê a água? Isso, deixa eu beber. Aqui é assim, demora a pegar, mas depois quando pega, ninguém segura mais. Então, amado, essa mulher perde o esposo, mas não perde a casa. Diga, ainda tem casa. Ainda tem casa. Ainda tem igreja. Estou perdendo profissionalmente, estou perdendo na família, mas ainda tem uma casa onde o milagre a qualquer hora pode acontecer. Alguém está comigo? Diz amém. A outra coisa que a gente entende sobre a manifestação da graça na vida dessa mulher, ela havia casado com um homem de Deus. Ele morreu, mas era homem de Deus. Davi disse aqui: fui moço, Salmo 37, versículo 25. Fui moço e agora sou velho, mas nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Aquela mulher, ela tinha casado com um homem de Deus, mas morreu. Há um memorial diante da presença de Deus. Deus sabia que aquele que estava com ele lá no céu deixou uma viúva e 2 filhos, e isso gerou um memorial no trono da graça. Então a mulher perdeu o marido, mas Deus estava olhando do céu que ele tinha que fazer alguma coisa a favor dela. Por isso, quando Davi diz: eu fui moço e agora sou velho, mas nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão, Davi está a dizer assim: o que Deus fez na minha vida, Ele vai repetir com a minha geração. Por isso, pai e mãe, você que serve a Deus, você não vai viver tudo que você plantou no reino, mas amanhã os filhos
vão experimentar a graça das tuas sementeiras. Ontem eu falei sobre Mefibosete. Mefibosete é o resultado da graça. O que o pai semeou, 20 anos depois, Mefibosete está colhendo em dobro, em triplo, porque o meu pai no passado semeou e Deus não deixou barato. Deus não vai dever a você e Deus não vai dever para a tua geração. Alguém está vivo? Diz amém. Porque a graça que me alcançou também vai alcançar os da minha casa. A graça que me alcançou vai alcançar minha esposa, vai alcançar os meus filhos. Se eu viver, verei, e se eu não estiver lá, os meus filhos verão a graça de Deus sobre a vida deles. O Deus de Abraão vai aparecê-los, o Deus de Isaac vai aparecê-los, o Deus de Jacó vai aparecê-los. Quando Deus apareceu para Israel no Egito, disse assim: eu não vim por causa de vocês, eu vim por causa de Abraão, que era meu servo. Se vocês são descendência de Abraão, a descendência de Abraão não vai permanecer escrava. E também eu quero dizer para você, Deus vai aparecer na tua descendência. Ele vai dizer, vai aparecer nos teus filhos, vai dizer: eu não vim por causa de você, porque você ainda não fez nada, mas por amor ao teu pai, por amor à tua mãe, por causa dos jejuns, das orações, dos votos, das consagrações, eu estou aqui a profetizar, dizer que os teus filhos não vão escapar da graça. Aleluia! Ainda que amanhã tentar se desviar, ainda que amanhã tentar querer ser escravo, mas a graça vai multiplicar o azeite. A graça vai multiplicar o azeite. Quais são os pais que estão a semear pelos filhos? Então abre a boca e dá glória a Deus. Eu tenho uma palavra para solteiras. A primeira graça que se manifestou, a segunda graça na vida da viúva, é que ela era viúva de um homem de Deus. Não era viúva de um bêbado, não era viúva de um caloteiro. Até para ser viúva você tem que saber de quem você é viúva. Se eu morro, a minha esposa não é qualquer viúva. Toca aí no irmão que está do seu lado aí. Fala: não é qualquer viúva ou viúvo. Aleluia. Filho de santo não é qualquer órfão. Ainda que o pai santo morra, ele não é qualquer órfão. É órfão de santo. Quando Deus olha do céu, diz assim: é órfão de um homem de Deus, de um homem santo. Por isso, quando ela, deixa a Bíblia aqui por favor. Por isso, quando ela chega para o profeta, diz assim: meu marido, primeiro ele é marido, depois teu servo morreu. Tu sabes que ele temia. Poxa, isso, eu gosto disso. Eu gosto de ouvir a minha esposa quando me diz assim: amor, hoje a pregação foi power, foi mega, foi plus. Hoje a pregação foi 17 Pro Max. Porque ela vive comigo, ela sabe os meus defeitos. Agora, a mulher que me conhece bem depois de Deus, quando ela diz que foi, é mesmo. Então essa mulher está dizendo: meu marido, teu servo morreu. E você, profeta, sabe que o teu servo temia. Nessa casa não falavam mal de Eliseu, por isso ela veio no Eliseu. Tem gente que, se o marido morrer, não vai vir pedir nada no bispo Genivaldo, porque no jantar falam mal do bispo, no almoço falam mal do bispo, no mata-bicho falam mal do bispo. Agora, se ficar viúva, vai dizer: aquele que nós lhe falávamos mal, vamos lhe pedir. Cuidado com a tua boca. Ela agora está chegando lá e está dizendo: ô Eliseu, na nossa casa o meu marido só dizia: o meu profeta é grande homem de Deus, o meu pai na fé é o homem do poder. Não tem nada que o Deus dele não resolva. Não tem problema que o Deus do Eliseu não resolva. Do
Deus de Eliseu. Por isso, quando chega lá, diz: o meu marido temia ao Senhor. E aí ele está dizendo: veio o credor a levar os meus 2 filhos para serem escravos. Qual é a graça, pastor? Casou com o homem de Deus. Minha irmã, não fica atrapalhada. As que já casaram, se ele é ímpio, ora para se converter. Mas você que ainda não casou, escolhe bem. Porque tem meu marido, se ele te deixar, vai ficar no show. Você vai orar em nome dele: ô pai, o meu marido, tu sabe. Deus fala: eu não conheço esse Zé. Não conheço. Então ela tinha um marido que na lista de recompensas no céu, o nome dele estava lá. Por isso, minha irmã, ora para que o teu marido também seja temente a Deus. Ora para que o teu marido busque a Deus. Ora para que o teu marido seja santo diante da presença de Deus. Porque a Bíblia diz, quando Davi fala: fui moço e agora sou velho, mas nunca vi um justo marido, nem a sua descendência mendigar o pão. Os filhos, está dizendo assim: o pai não mendigou, então os filhos não podem mendigar. O que significa? Quando o pai estava vivo, nunca faltou. Agora que o pai morreu, vai faltar. A mãe foi lá e disse: Senhor, eu quero justiça. Terceira graça que se manifesta na casa dessa mulher: mesmo pobre, tinha um pouquinho de azeite. Fala para o irmão que está ao seu lado: não gasta tudo, não come tudo, não entrega tudo. Ser pobre não significa não ter nada. Tem que sobrar alguma coisa aí. Amado, quem tem azeite, não importa se a pobreza bateu a porta, mas por enquanto haver azeite na nossa vida, alguma coisa vai acontecer. Aquela mulher não tinha nada, pobre. Os credores vieram, levaram tudo de casa. Mas uma pequena botija de azeite deixaram lá. E era a única coisa que elas tinham. Talvez para além do luando que eles se jogavam lá para dormir. É um pouco de azeite. Tudo isso porque na Bíblia o azeite representa o Espírito Santo. O azeite é a presença. 5 virgens loucas não entraram nas bodas porque não tinham. Quem tem acesso? Porque tem uns que têm oportunidade, mas não têm azeite. Tem pregadores que estão a pregar em grandes lugares, mas não têm azeite. Tem músicos que estão a cantar em grandes concertos, mas não têm azeite. Eu já estava a brigar com esse rapaz aí. Vocês não gravam porque aí vossas músicas têm azeite. Vocês têm azeite. Nós estamos a escutar bué de gente que tem oportunidade, mas não tem azeite. Tem vasilha, mas não tem azeite. Porque as vizinhas, bué de vasilha sem azeite. Ela tinha azeite, mas não tinha vasilha. É melhor ter azeite do que não ter vasilha. Porque deixa. Então eu estou a falar para alguns aqui. Muitos é muita boca, mas é vasilha. Mas pastor, tem um pouquinho de azeite, o milagre vai acontecer a partir desse pouco. Então é uma mulher pobre, mas tem um bocado de azeite. É uma mulher pobre, mas a graça não me deixou totalmente vazia. Eu tenho alguma coisa para dar. Aleluia. Minha irmã, fica sem tudo. Perca bens, perca amigos, perca oportunidades, mas não perca a presença. Não perca a presença. Aleluia. Saul estava mais preocupado com a posição e Davi estava mais preocupado com a presença. Saul estava preocupado com o trono e Davi estava dizendo: Senhor, não retires de mim o teu espírito, não retires de mim tua presença. Então, minha irmã, cantar sem a presença é chato. Pregar sem a presença é chato. Casar sem a presença é chato. Namorar sem a presença é chato. Dinheiro sem a presença, você vira prostituta, vira prostituto. Posição, presença, você fica que namora com todas. Então você precisa, antes de qualquer coisa,
qualquer título, há presença. Tem azeite lá em casa, então está tudo garantido, o milagre vai acontecer. Meu marido morreu, mas me deixou com unção lá em casa. Ela perdeu o marido, mas não perdeu os amigos. Você tem amigos? Você sabia que os amigos da nossa vida, velho, é a manifestação da graça de Deus? Eu mesmo não preciso de ninguém, eu sou sozinho. Você é feiticeiro. Até Deus, Ele é Pai, Ele é Filho e Ele é Espírito. Criou os anjos, nos criou nós. Deus é carente de amizade. Ele era até três: Pai, Filho e Espírito. Não ficou satisfeito, criou os anjos. Não ficou satisfeito, criou Adão e Eva. Ficou satisfeito, e se multipliquem. Marido morreu, mas o relacionamento dos vizinhos estava em dia. Posso tocar aqui? Lá em Benguela, aqui não tem, só em Benguela. Lá em Benguela tem uns clientes que todos os vizinhos deles são bruxos. Ele diz assim: pastor, Deus me mostrou, aquela vizinha da frente é feiticeira, a vizinha do lado é feiticeira, a vizinha da esquerda é feiticeira, a vizinha de trás é feiticeira, a vizinha da outra rua é feiticeira. Por isso, quando a crise precisa de vasilha, ela não consegue impedir nada, porque todos são feiticeiros. Chega no trabalho, o colega desse gabinete, feiticeiro, desse aqui, feiticeiro. Mas é só você que vê. Eu tenho medo desses irmãos, que a revelação de todos os bruxos ele tem. Tudo que sonha de errado acontece, mas nunca sonha coisas boas. Tem irmã lá em Benguela que diz assim: pastor, o que eu sonho acontece. É coisa boa? Não, pastor, é acidente, é morte, é doença, é perda, é divórcio. Sonhei que a minha tia separou. Sonhei que o meu primo morreu. Eu falei: minha irmã, você tem que ser liberta, porque não é normal se você só sonha tragédia. Sonha ainda que a tua família saiu da pobreza. Sonha ainda que o país mudou. Sonha ainda para acontecer também. É só tragédia. Meu marido morreu, mas com as vizinhas está em dia. Por isso o profeta disse: vai, peça vasilhas emprestadas e não poucas. Já devia me acompanhar o homem da mídia aí. Versículo 3. Verso 3. Vamos na minha Bíblia aqui. Não atrasa mais, meu irmão, vai perder o beijo. Já te prometi beijo, que perder então você. E então disse: vai e pede para ti vasos em pré. Fala para o irmão que está ao seu lado: ter coisas emprestadas é graça. Eu não peço nada emprestada, eu sou independente. Não, ter coisas emprestadas aí que é graça. Toca em 3 pessoas, fala: ter coisas emprestadas é o que? É graça. Não, toca em 3 pessoas aí, deixa de ser orgulhoso. Fala: ter coisas emprestadas é o que? Eu cresci num tempo que até fuba nós íamos pedir emprestado. A minha mãe começava a fazer o FUS 21 horas. Põe fuba. Daqui a pouco ficou papa e não tem mais fuba. E já grelhou o peixe. Ou vamos jantar papa com peixe, ou tem que ir nas vizinhas para pedir um punhado de fuba emprestado. E no dia quando a minha mãe tinha, eu pegava na mesma caneca que me deram, ia devolver a fuba. E hoje eu cresci e estou aqui, estou grande, porque comi muito arroz emprestado, muita fuba emprestada, até roupa emprestado. Aleluia! Ter coisas emprestadas é o que? É graça. Meu marido morreu, mas eu não perdi os meus relacionamentos.
Você tem amigos? Ah, pastor, já tenho 5.000 seguidores. Mas quando estás fobado, ninguém te dá nada. Quando estás doente, ninguém te visita. Quando estás triste, só vão lá no comentário. Você escreve me sentindo triste. Aí vão, oh miga, mas ninguém faz nada. Deixa eu falar, melhorar aqui. Pastor José Gonçalves disse que na vida você só precisa de, no mínimo, baixa um pouquinho fundo, no mínimo você precisa 4 amigos. Eu disse quantos? 4. Porque para levar um caixão só tem que ter 4 pessoas. Se você morrer, pelo menos 4 amigos vão pegar um aqui, o outro aqui, 2 lá atrás, vão carregar o teu. Agora você que não é amigo de ninguém, vão te deixar apodrecer aí. Uma vez uma tia minha disse, tinha óbito na família, eu te via pregar em Luanda. Você nem desfaz as tuas agendas para vir no óbito. Se você morrer, ninguém vai vir. Eu falei assim, tia, eu te falo com muita verdade. Se eu morrer e você me ver no caixão, você tem que dançar. Porque eu tenho tantos amigos, mas tantos amigos, que se eu morrer, vão rodar meu caixão, você vai chegar perto. Você vai começar a dizer, sou tia deles. Meus amigos vão ficar lá, porque eles são muitos. Aleluia! Amado, essa mulher, ela perdeu o marido, mas não estragou o relacionamento com as vizinhas. Pergunta no irmão, como é que você está com os teus vizinhos? Porque tem irmã toda hora, luta com as vizinhas, briga com as vizinhas. Veio nos 21 dias de jejum, mas já discutiram, já disse comigo, eu não sou daqui, eu sou do norte. Não interessa se você é da onde, se arrepende em nome de Jesus. Eu não sou da água doce, eu sou da água salgada. E daí? É crente cheio de nome toques. Quem são os teus amigos que quando você precisar de multiplicar esse azeite, vão te emprestar vasilhas? Velho, pastor, o paralítico no tanque de Betesda ficou lá 38 anos. Sabe por quê? Jesus chegou lá e disse assim, você quer ficar curado? Ele disse assim, eu não tenho ninguém. O tanque é aqui. A água é agitada. Os que têm amigo, a água se mexe. Os amigos lhes trazem, é curado. Mas ele, como não tem amigo, está vendo mesmo os outros entrar no tanque a ser curado. Ninguém lhe arrasta, ninguém lhe empurra, porque não tem amigo. Tem concurso na AGT, você como não tem amigo, ninguém te avisa. Tem concurso na educação, você como não tem amigo, ninguém te ajuda. Tem concurso na justiça, você como está cheio de nome toque, ninguém te chama. Tem uma vaga aí de emprego, mas como você não tem amigo, ninguém te leva. Eu quero dizer para você, ela ficou viúva, mas continuou tendo o quê? Amigos. É graça ter bradas. Se você cair mesmo agora, e não, qual é o nome da clínica aqui, boa? Se você cair agora, aqui mesmo agora, caíste, te agarramos, corremos contigo na Sagrada Esperança, estás a morrer. E lá o médico disse assim, para eu lhe tocar tem que ser com 500 mil. Não, 500 é longe, 400. Vamos ligar para quais teus amigos que vão mandar na hora. Quem vai dar os 400 mil para te operar é para não morrer? Tá vendo que você vai morrer mesmo só porque não tem 400 mil, que não é nada? Porque você é muito orgulhosa, é muito orgulhoso. Tem gente que tá jantar mesmo, arroz sem sal, porque não fala com a vizinha, porque se falasse, era só, oi vizinha, é que eu fui trabalhar, as crianças me avisaram que não tem sal, agora eu já meti o arroz na panela, quando fui para meter sal não tem, pode me arranjar só uma caneca, vizinha, que isso? Pode levar 1 quilo, mas como você não fala com ninguém, você vai falar para as crianças, vamos comer mesmo assim. Também sal faz mal na saúde. Nessa hora você fica doutora.
Outro problema do paralítico no tanque de Betesda: só andava com doentes. A Bíblia diz: e jazia aí uma multidão de paralíticos, coxos, cegos e enfermos. E ele era mais um. Ou seja, você já está paralítico, teus amigos são mais. Você já é viúva, dos vizinhos nem mais vasilha não tem. Você já é viúva, anda mais com pessoa que nem vasilha para te emprestar para acontecer milagre tem. Porque o problema nunca esteve no azeite, mas é nas vasilhas. Porque o azeite parou, porque as vasilhas acabaram. Quanto mais amigos, mais. O que você leva 38 anos para fazer sem amigo, você pode fazer um dia com os. Eu estou pregando em lugares, em igrejas, por causa dos amigos. É amigo. Estão lá numa mesa, o que você já te viu com o pastor Isaac e tal, o que você diz sobre ele? É um grande homem de Deus, é um cara sério, tem uma história limpa, cara de família. Pode convidar, pastor Isaac, tive com o pastor Fulano, me recomendou você. Tive com o Sadraque, me recomendou você. Tive com o pastor Ismael, me recomendou. Amigos. Você não tem ninguém que vai te recomendar. Eu vim aqui pregar por causa do pastor Helder. O Helder falou para mim: olha, tem um brada no Ambo, Cota Geni. Ele gostou muito de você, ele quer te convidar. Então, se ele te ligar, não lhe fatiga, naquela brincadeira dele. E ele disse: não se preocupa, aquele Majé é um bom brada, é irmão. Se você ir para o Ambo, não vai se arrepender, vai lá. Eu falei: tá bom, se você Cota Helder, está recomendado. Quando o Nasson me ligou, eu falei: não tem marca, é quando? Estou a vir. Porque um amigo, fala para o irmão da sua lado, teu problema é falta de amigo. E outra coisa, sabe por que umas vão morrer solteira? Porque não tem amigo. O teu marido é o teu. A minha amiga virou minha mulher. Por isso o homem casado não tem amiga. Eu, quando era solteiro, tinha bué de amiga. Quando a amiga escolhi lá uma, agora eu falei: para você, minha conhecida, você, minha conhecida, você, minha conhecida. A irmã não tem amigo. Todo irmão que aproxima, olha, irmão, está a encostar muito. Eu não quero nada contigo, vai morrer solteira. Você vai ser cavalheira de todos os casamentos da DT. Você está vestido de cavalheira da minha. Você que dama, mas ninguém te dama, porque você não se dá bem com os homens. Eu não gosto de homem. Mas como é que você casa? Namoro começa com amizade. Você não se dá bem com nenhum homem. Um lhe acha muito alto, muito baixinho, muito gordinho, muito cascurinho, muito não sei o quê. Então você está à procura de um anjo. Vai no céu. Diga comigo: ter amigos é graça. Ter vizinhos é graça. Ter vasilhas emprestadas é graça. Aleluia! Vasos emprestados é uma. Eu vivi 2 anos em casa emprestada, graça. Cheguei em Benguela, aluguei uma casa do irmã, vivi 1 ano. No 2º ano, quando fomos para renovar o contrato, a irmã disse: não, pastor, como está a construir a tua casa, fica 2 anos de graça. E aquilo é um prédio, irmão.
3 quartos em cima, 3 embaixo, uma mansão. E eu esses 2 anos, tipo, a casa é minha. Acordo cedo, fico lá na varanda, dá ordem. Ei, sai daí, tchê, dá fazer o que aí? Não sei o que. Por enquanto eu estava lá, a casa era minha. Isso é o que? Graça. Eu não tenho carro, mas meu irmão que migrou para Portugal me deixou com o carro dele. Esse dia liguei para ele: como então carro? Pastor, usa só. Isso é o que? É graça. Quando eu estou na rua, ninguém sabe que é emprestado. E eu estou a conduzir, tipo, é meu. Isso é o que? É vasilha emprestado. Eu já preguei no MEC com fato emprestado, sapato emprestado, mas ainda assim o fogo caiu. Isso é o que? Eu não tinha roupa para ir pregar no MEC 2017. Pastor Armando, meu afilhado, tinha acabado de casar no ano anterior. Falei: me dá o sapato. Serviu. Me dá o fato. Serviu. E eu cheguei lá a pregar, tipo, o fato é meu, tipo, o sapato é meu. E o fogo caiu. Isso é o quê? Agora, tem gente que vai andar mesmo nu porque não sabe fazer amizade. Vai andar mesmo com esse cabelo aí porque não sabe fazer o quê? Amizade. Tem aqui, tá com o cabelo emprestado, tá com sapato emprestado, saia emprestada, calça emprestada, e não se sinta envergonhado, porque isso também é o quê? Igreja de aluguel é o quê? Eu também tenho igreja de aluguel, é o quê? É graça. Porque essa hora vocês deviam estar embaixo da árvore, mas alguém disse: podem cultuar aqui, podem fazer barulho aqui, podem glorificar aqui. Então isso é uma... Não receber o que queremos também é... Essa doeu. Pastor, o ano passado eu jejuei 21 dias e orei e chorei e não quebrei, mas Deus não me deu. A minha graça basta, e o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. 2 de Coríntios capítulo 12, versículo 9. Paulo disse: foi-me dado um espinho na carne. Era como se um mensageiro do diabo viesse e me esbofeteasse no rosto. Você quer envergonhar um homem e dar na cara? E Paulo dizia: aquela minha doença era como se o diabo viesse pessoalmente me dar chapada na cara. E eu fiquei indignado. Por 3 vezes orei. E Paulo, quando fala orei, orou mesmo, porque Paulo dava medo quando falava de oração. Nessas oração aí de 2 minutos: ó Pai Deus, não. Paulo orou mesmo. Orou uma vez, nada. Orou 2 vezes, nada. Na 3ª vez foi orar. Jesus disse: Paulo, como? A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Se nós tivéssemos o que queremos, eu não sei se íamos estar aqui. Uns só estão mesmo aqui porque algumas coisas aí deu errado. Algumas arcas aí caíram. Umas só estão aqui porque no trabalho estão ali perseguindo. E a minha oração é que a perseguição não para, porque quando te perseguem lá, aqui você vem e ora. A minha oração é que esses problemas não acabam, é que Deus te dê sabedoria para lidar. Não vão te matar. Eu estou a dizer que morrer você não vai, mas também acabar não vai, porque a graça de Deus se manifesta nas nossas lutas. Porque Paulo diz: quando eu estou fraco, afinal eu sou. Nosso inimigo, quando pensam que vamos morrer, afinal nós estamos o quê? Então fala para o irmão que está ao seu lado: pediu vasilha emprestada. Não é humilhação, é graça. Se alguém te emprestou, é graça. Alguém está comigo, diz amém. Se eu fosse bêbado, se eu fosse um mentiroso, nunca iam me emprestar aquele prédio. Nunca. Me emprestaram porque eu sou homem de Deus. Se eu fosse um esperto que ia fugir com o carro alheio ou vender, nunca iam me dar carro. Você acha que é todo mundo que está nos emprestar carro? Eu acho que eu sou o único nessa igreja essa noite. Tem mais alguém que está a viver com o carro emprestado? Levanta a mão.
Tem uma irmã aí, estou contigo. Levanta a mão, está com medo, não vão te bruxar. O carro não é meu, mas eu é que conduzo. Você pode rodar o carro todo, não está escrito emprestado. Então quando desço, tipo é meu. Quando subo, eu não tenho igreja, a igreja é de Cristo. Mas quando eu chego na nossa igreja, eu sou o pastor, tenho acesso. O jardim não era de Adão nem de Eva, era de Deus. Eles tinham acesso, então acesso é uma graça. Fala para o irmão que está ao seu lado, não precisa ser dono, basta ter acesso. Eu não trabalho na ENSA, mas vi com o carro da ENSA, sentado no banco do cliente. Não dá para pedir, pode ligar o AC, por favor? É folgado esse pastor, né? E estou lá dentro, tá? Nem todos têm esse privilégio. Isso se chama o quê? Graça. Você que está na casa de aluguel, não fica triste, é graça. Não, bate palma mesmo, diga a Deus obrigado por essa graça. É emprestado, mas a tua graça está comigo. Alguém está aí, diz amém. Estou indo para encerrar minha palavra. A outra graça, meu pastor, portas fechadas. Que eu falei, eu ia chegar aí, e cheguei, glória a Deus. Eu queria chegar aqui para falar que ter porta fechada também é graça. Às vezes não tem aonde você tirar o pão todo final do mês e você está vivo, é graça. Eu quando casei, 2008, estava trabalhando e depois a empresa onde eu estava trabalhando fechou. E eu casado, com mulher, nada, meu irmão. Fiquei 2008 desempregado todo o ano. 2009 até no meio do ano consegui entrar na educação. Mas no ano de 2008 e metade de 2009 que eu fiquei desempregado, meu irmão, comemos, bebemos, dormimos. Graça. A porta estava fechada, mas a porta da graça no céu continuou aberta. Então, amado, versículo 4. A orientação do profeta é: você que está em crise, fecha a porta. Não publica ainda mais, fecha. Porque as pessoas que você lhe teve já estão com raiva de ti. Estás a postar mais. Esse gajo mesmo me deve, não paga a dívida. Olha só, pastor, às vezes onde você está com medo, estão a te pagar lá. Você já postou um cacheado? Às vezes é uma foto antiga. Não posta mais, fecha a porta. Você sabe mesmo que está com dívida toda hora, um novo trip. Foto. Saindo de casa, o cara que está te devendo já está vindo com katana na tua casa. Toca em 3 pessoas, fala, fecha a porta. Porta fechada também é graça. Tem coisa que Deus está fazendo com portas fechadas. Diga comigo, o azeite se multiplica com porta fechada. Diga, a família de Noé é salva com a arca fechada. O filho da Sunamita é ressuscitado com porta fechada. Diga, o Pentecostes aconteceu com porta fechada. Diga, Esther jejuou 3 dias com porta fechada. Diga, Jesus apareceu aos apóstolos com porta fechada. Diga, com porta fechada. Diga, Pedro ressuscitou a Tabita, a Dorca, com porta fechada. Diga, a filha de Jairo foi ressuscitada com a porta fechada. Diga, as nossas orações têm que ser feitas com porta. Jesus disse: tu, pois, quando orares, entra no teu quarto.
que ouve em secreto vai te recompensar pública. Vão me matar agora. Estão a gravar isso? Estão a gravar? Vão me matar. Mas vou falar porque isso me incomoda. Vou falar. Me incomoda muito. As fotos no monte. Você vê lá no monte. Mas você mesmo assim no monte, ajoelha aí mesmo assim, tipo, epa, ué, me tira a foto. Me tira a foto. Me tira a foto. Me tira. Tá jejuar, live, pô, lábio bem seco. Tô de jejum, 30 dias de jejum. Hoje é o dia 15º. Hoje é o dia 16º. Aí você entra na live, vamos entrar na live. Tô de jejum. Pra quê? Jesus disse: quando jejuares, lava o rosto. Fala pro irmão, quando você está de jejum, lava a cara. Penteia o cabelo, não fica descabelado. Toma banho. Escova os dentes por causa do mau hálito. E fica animado. Jesus disse assim: quando vocês jejuarem, não se mostram contristados. Agora você vê os irmãos estão a jejuar. É que todo jejum. Fala pro irmão que está ao seu lado, a porta está aberta, fecha. Fala, tá da bandeira, fecha a porta. Fala, tá da bandeira, fecha a porta. Tem coisa que acontece com porta fechada. Diga pro irmão que está ao seu lado, os milagres acontecem no off. Eu quero dar uma palavrinha aqui. Tem coisa que nós não postamos, não é porque não temos. Coisa que nós não postamos, não é porque não está acontecendo na nossa igreja. Deixa dar um, segura. Deixa dar um recadinho aí aos do poder que costumam me bater. Ele diz assim: não, esse pastor aí só fala bem, mas não tem poder. Na igreja dele não acontece nada. Eu não filmo. E eu falo nos rapazes: quem caiu, não lhe tira foto. Quem caiu, não lhe filma. Porque vai lá, sexta-feira na nossa igreja é o dia do power. Até eu me rebolo no chão. A minha mulher começa, eu também entro lá. E aí nós ficamos, rababaia, recalabassúria, ripocotoxecatapacaia, catatatata. Aí o culto fica sem dirigente. É faia. Um caiu lá, outro caiu aí, outro correu. Um ainda tem um endemoniado que quer sair da igreja. Eu falei: fecha a porta, vão lhe matar na estrada, fecha. Nós não mostramos, não é porque não está acontecendo. Amém? Então, não é porque nós não postamos, nós não temos. Fala para o irmão que está ao seu lado, também temos. Só não postamos. Como eles nunca viram teu filho, estão a pensar você em Baco. Como eles nunca viram a tua casa, estão a pensar você dorme embaixo da cama, da ponte. Então, amado, às vezes é bom fechar o quê? A porta. Porque o nosso Deus, Ele é o Deus do público, também é o Deus do off. Não é: vou salvar tua família. É, pai, mas entram. Deus mesmo é que veio, fechou a arca. Fechou por fora, porque senão não ia abrir. Escutar a criança gritar lá fora. Não é, por favor, meu filho é bebê. Não é, a água aqui, já está uma bebê de água. Não é, se tivesse a chave, ia abrir. Então Deus disse: entra só, fechar eco, eu comigo. Então, a primeira vez que porta automática aparece na história é na Bíblia, na história de Noé. Noé está lá dentro, só está vendo, a porta está se fechar sozinha. Pim, pum. Fala para o irmão que está ao seu lado: fecha a porta. Porque com a porta fechada o azeite se multiplica.
Com porta fechada o filho ressuscita. Com porta fechada, Aster, o jejum dele é atendido. Com porta fechada, Jesus quando apareceu aos 11, a Bíblia diz que eles estavam no cenáculo com medo de porta fechada. Ele furou as paredes e quando apareceu de repente no meio deles, disse assim: paz seja convosco. Porta fechada é graça. Fala para o irmão que está ao seu lado: se alguma porta fechou na tua vida, é graça. Se você estava numa grande posição e te baixaram, ainda assim é. Eu era o chefe, agora virei o secretário. Graça. Eu era o secretário, agora virei o porteiro. É? Está vendo você diminuindo a graça? Porque nós não sabemos ver graça nas coisas. Até a viúva ficar viúva é graça, porque devia ficar o viúvo. Vocês não entenderam? Porque devia ser ela morrer. Então se ela é que ficou, vocês não entenderam. Até quando te roubam é graça. Diga por quê, pastor? Porque o gatuno não é você. Porque devia ser, o gatuno devia ser você. Pastor, me roubaram. Graças a Deus que não é você que roubou. Graças a Deus que não sou eu que matei. Graças a Deus que não sou eu que violei. Graças a Deus que não sou eu que xinguei. Amado, em tudo dai. Porque essa é a vontade de Deus. Eu vou rápido aqui, o meu tempo foi. Quem mais que é graça nessa história? A graça vai além da nossa capacidade. Irmão, você não terá vida suficiente para experimentar toda a graça de Deus. Por isso tem coisa mesmo, quando você morrer, tem que ser os teus filhos a viver. No versículo 6, a Bíblia diz: a mulher estava no ritmo. Pega aqui e enche. Dá mais outra, enche. Dá outra, enche. Dá outra, filho, enche. Dá outra, rápido, vamos. Já pegou o ritmo, vamos. Dá outra, dá outra. Daqui a pouco dá rápido, dá. Mamãe, não tem, dá rápido, vai, dá rápido. Mamãe, não tem. Não tem como. As vasilhas acabaram. E a Bíblia diz assim: e o azeite então parou. Ou seja, Deus estava disposto a dar mais. Se ela tivesse bué de vasilha, até hoje aquela mulher ia soltar, até hoje assim, ia estar lá encher. Todos morreram, Eliseu morreu, não sei quem morreu, mas ela está lá dentro de casa ainda encher as vasilhas. Se ela tivesse vasilhas, bilhões de milhares e milhares de vasilhas, Eliseu morreu, ela só está escutando, a pessoa está morrendo no país, mas ela está lá dentro porque está a encher. 100 anos não é suficiente para você experimentar toda a graça. 50 anos não é suficiente para você experimentar toda a graça. Por isso tem coisa que nós estamos fazendo hoje, bispo, é mesmo nossos filhos que vão colher. É mesmo nossos filhos que vão viver. Políticos, construam bem o nosso país, porque vocês não vão viver tudo que vocês estão a construir. É os nossos filhos. Pastores, organizem bem as igrejas, porque vocês não vão viver tudo que vocês estão construindo. É os nossos filhos. É outra descendência. Irmão, contribua mesmo bem, porque o que vocês vão construir em termos de igreja, no futuro, netos, bisnetos, tataranetos, eles vão estar usufruindo de toda a graça que os avós construíram. Hoje a igreja católica não constrói mais nada, porque no passado, tudo da igreja católica é velho. Porque no passado os pais construíram uma igreja para o futuro. Se você não pensar no futuro, só fica ambicioso, diz dá, oferta não dá, voto não dá, fica a reclamar. Os teus filhos amanhã vão ficar ímpios, porque não vai ter lugar para cultuar. O azeite não acaba, é as vasilhas que acabam. Deus, a palavra dele não vai acabar. O Lufungula que vai isso. Hoje 50 anos já está cansado, 60 anos já não consegue mais pregar, morre, Deus levanta outro e começa a lhe despejar azeite. Quando aquele morrer, levanta outro e lhe despeja mais azeite. Isso é o que? Graça. Não vai cair aí, deixa aí mesmo, não vai cair. Não fica preocupado, o azeite nessa igreja não cai.
É graça. Aleluia. Então é graça, é graça. Vai faltar capacidade, mas não vai faltar o quê? Azeite. Fala para o irmão que está ao seu lado. Essa igreja vamos aumentar, vamos partir, vão alugar lugar grande, mas as pessoas vão continuar a encher. Vão continuar, eu estou a profetizar. Vão continuar a encher. Sabe por que não veio mais pessoas hoje? Porque a igreja é pequena. Aumenta só mais banco aqui amanhã. Aumenta só mais 3 filas aqui. Vamos ver, vai encher. Mete mais 3 filas aqui. Tem esse tecladista ali por aí. Vai encher. Porque sempre tem gente para ser cheia. Você não está me entendendo? Para ser cheia de azeite. Você vai partir desse lado, encher o bispo. Vai encontrar um lugar que cabe 1000, já tem 1500. Aí tem que fazer 2 cultos. Tem que fazer 3 cultos. Porque o azeite não para. Isso se chama o quê? Graça, 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 graça. E no final, o profeta disse assim: e vivei do resto. Viver do resto dói. Mas você aprende a depender de quem? De Deus. Versículo 7, é o último verso. E vende o azeite. Primeiro, prioridade. O problema de muitos crentes que vêm com problema na igreja é esse. Deus começa a resolver. Eles, depois que Deus começa a lhes dar dinheiro, em vez de primeiro ir pagar a dívida, começa a comprar plasma. Começa a comprar cabelo, sapato, fato. Tosto, cascado. Vai pagar ainda a dívida. Prioridade, a prioridade é. E então foi ela e fez saber ao homem. Aqui nos ensina. Tem irmão que no pastor só conta problema. As bênçãos não vem falar. Ela aconteceu um milagre, disse: pastor, o que falaste aconteceu. Se ela não viesse, ia só ficar com boi de olho, só ia fritar lá em casa. Era só mesmo para fritar. Se fritar o que também não sei. Mas quando ela volta, ela recebe uma orientação: vende. Agora, a história que começou com uma mulher que estava com dívida, não tinha como pagar, termina com uma empresária, vendedora de azeite. Uma empresa que nasceu da crise. Isso é o que? Graça. Dá até para dar tema. A empresa que nasceu da crise. Agora ela virou empresária. Os caras vieram cobrar dívida. Diz assim: olha, já estou com alguns dinheiro aí. Tem mais um pessoal que vai me pegar mais umas vasilhas aqui, umas garrafas de azeite. Próxima semana eu te pago tudo e não deixa meus filhos em paz, tá bom? Tá bom, então tá conversado. Não, mas não grita, senhor, eu vou pagar para a semana. Estou vendendo azeite, com licença, 50 garrafas e tal. E agora o que sobrar sustenta os teus, porque tudo que sobra é para os teus. Ouviu, marido? Não é cada risco que te dá no trabalho uma mulher, não. Cada risco melhora a condição da família. Que tem pessoas assim: sobe patente lá, aumenta a mulher. Sobe patente lá, aumenta. Cada estrela mais uma mulher. Não é mais mulher, é melhorar as condições de vida da família. A Bíblia está dizendo: e o resto você sustenta os teus filhos. Viver do resto dói. Eu sei isso. Já vivi do resto. 2012, quando fomos no Namíbia como missionário, tinha dia que faltou dinheiro para comer, tempo integral. Pegava a minha motorizada, ia dar umas mbaias para trazer pão na... Já era pastor, já estava pregando. E aí vai lá 1.000 kwanza, 1.500. Você tem que voltar para casa com um saquinho de pão e uma latinha de leite e um jantar. Viver do resto. Parece que isso nos humilha, mas nos ensina a depender de Deus. Nós angolanos sempre vivemos a esbanjar. Hoje estamos a fazer máquina, calcular tudo. Antigamente chegamos na... Mas o troco pode deixar. Hoje não, um troco. Foi 20, você está esperando caixa. O resto está te educando, tá ou não está? Você não chega na loja só tudo a meter no carrinho. Não, você está com a máquina calculadora. É quanto? Esse dá. Esse aqui, esse dá. Esse aqui tá... Aprendeu ou não? Isso é que é saber viver do resto. Você não pedia desconto. Hoje ficas 30 minutos a discutir desconto. Isso é que aprendeu o quê? Viver. Fala para o irmão que está ao seu lado: viver do resto também é graça. Será que você está entendendo essa palavra? Diga comigo: eu estou a viver do resto.
Mas eu sei que a provisão de Deus vai visitar minha casa, e a graça de Deus vai se manifestar na minha família. Se coloca de pé, vamos orar em nome de Jesus. Vamos orar em nome de Jesus. Hoje você vai orar pela tua casa. Se alguém está em dívida aqui, você vai dizer: Senhor, eu quero uma orientação, uma palavra guia. Eu quero uma palavra que me orienta, e o nome do Senhor vai ser glorificado na minha vida. Alguém está comigo? Diz amém. Aonde você está? Eu não sei qual é o problema que você está enfrentando. Se é porta fechada, se é dívidas, você vai começar a falar com Deus nessa noite em nome de Jesus. Aonde você está? Estamos a falar com Deus. Tem gente que já está começando a chorar isso. Também estamos a chorar diante da presença de Deus. Talvez você é a viúva, talvez você é o órfão, ou talvez você é o viúvo, e você está perdido, não sabe como fazer com os filhos, não sabe como fazer com a casa, e as necessidades apertam. Você está no culto certo. Diga: Senhor, repete a tua graça na minha vida. O mesmo que aconteceu com essa mulher, repete agora na minha vida. Alabi canto robi achanda la basúria, renebi anda labrabi achando le basúria. Estamos a orar. Eu gostaria de te ouvir a orar. Eu gostaria de te ouvir a clamar. Eu gostaria de ouvir você a clamar. A graça de Deus vai te curar hoje. A graça de Deus vai te restaurar hoje. Alguns a graça vai operar de porta fechada, para outros a graça vai operar de portas abertas, porque essa mesma graça que abre portas, também é a mesma graça que fecha a porta. Comece a orar, comece a falar com Deus, comece a clamar, comece a buscar a Ele, comece a adorá-lo. Aleluia. Estamos a adorar isso. O ambiente já está a mudar. Estamos a orar, estamos a clamar. O azeite já está a se multiplicar. Quem tem mais azeite, derrama no irmão que está do lado dele. Quem tem mais azeite, derrama na vasilha que está do lado dele. Mas você não sai daqui sem a presença. Você não sai daqui sem a presença. Aleluia. Era baixando a labros. Uribicanto rebassur. Receba poder, receba a presença. Que você só passa por causa da presença. Tem lutas que você suporta é por causa da presença. Tem medos que você vence é a presença. Esse problema de solteirismo, esse problema de dívidas, esse problema de desemprego, é a presença, é a presença, é a presença. Você que a tua madre está estéril, clame pela presença, porque a presença onde chega ela abre, a presença onde chega ela resolve. Você que está vivendo com demais, diga: Senhor, me dá sabedoria, derrama a tua graça, multiplica se for necessário, dê graça. Você que está endividado, estamos a orar agora, estamos a clamar. Isso, receba do poder, receba da graça. Eu já estou a ver pessoas cheias aqui, lá atrás, aqui no meio. Pega, pega, pega. Começa a pegar a graça, começa a pegar o poder, começa a pegar a autoridade. Expulsa esse demônio da tua vida, expulsa esse demônio da tua casa. É graça, é graça, é graça, é graça. Agora, 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 pega. Aonde houver demônio vai cair por terra hoje. Aonde houver doença vai sair agora. Eu estou a dizer agora isso. Começa a queimar, começa a queimar, começa a queimar. Rebalabachanda, ripoclós, clay, caia cheia. A lábia, canto, robra lábias. Rebababababababa, ricalabassúria. Recebe, recebe, recebe da graça, recebe da multiplicação, recebe o poder. Ele está aí, ele está aí, ele está aí, receba.